Terceiro ponto, para mim o mais importante é a entrevista, é a ficha de entrevista. A minha entrevista trabalhista ela tem 9 páginas, eu sou muito detalhista. A minha entrevista trabalhista dura em torno de 2 horas. Nossa, Thaís, mas 2 horas conversando, isso é porque você conversa demais? Não, porque eu busco cada detalhe, eu vou fundo em cada tipo, em cada fato, em cada tipo, em cada situação que o cliente me conta, ou que o documento dele ali na minha frente me conta e ele não sabe que existia. Então, às vezes, ele vem atrás de um direito e aí ele não enxergou que ele tem outro, e é nesse momento, nessa entrevista, nessa ficha, que eu levanto todos os dados, eu anoto tudo, desde jornada de trabalho, feriados, viagens, intervalos suprimidos, o ambiente de trabalho, se era insalubre, se era periculoso, desvios de função, equiparação salarial, a forma de contratação, descontos indevidos, eventual dano moral, assédio moral que o trabalhador às vezes esteve submetido, doença ocupacional, acidente de trabalho, tudo vai ser nessa ficha de entrevista. É muito importante você padronizar esse documento no seu escritório, ter ele sempre em mãos, no seu computador, onde quer que você vá, na nuvem, tenha sempre essa entrevista trabalhista em mãos. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. E no final eu ainda vou te contar que isso vai te trazer segurança jurídica naquilo que você decidir enquanto profissional, dar entrada na Justiça do Trabalho ou dizer que não tem direito. E muito importante também nesses dados é entender os prazos envolvidos. Então, por exemplo, existem prazos prescricionais, existem prazos decadenciais. Às vezes a pessoa vai te procurar faltando uma semana, um mês para o direito dela se tornar prescrito. A prescrição na Justiça do Trabalho, ela é muito feroz, ela é malvada. São 2 anos, e 2 anos na vida da gente, na vida do trabalhador, de todo mundo, passa muito rápido. Então, por exemplo, no plantão trabalhista dessa semana, uma trabalhadora me perguntou se ela ainda tinha direito a entrar com a ação cobrando FGTS. Ela saiu em 2019. Depende de quando que ela saiu em 2019. Se foi de janeiro a maio, dependendo do dia de maio, já prescreveu o direito dela entrar na Justiça do Trabalho. Prescrição bienal é fulminante, não adianta, não há discussão. Diferente de outras áreas, né? Na advocacia civil, tributária, normalmente a prescrição mínima seriam 3 anos, 5 anos, né? A depender da discussão. Então é muito importante a gente estabelecer esse prazo com o cliente ali na entrevista, os prazos decadenciais e os prazos prescricionais. O que você vai poder cobrar dos últimos 5 anos. Então, definir exatamente, certinho, data por data, o período imprescrito de tudo aquilo que você está colhendo de informações. E isso vai ser nessa entrevista trabalhista. E eu gosto muito ainda, eu sou das antigas, de um marca-texto. Eu pego meu marca-texto vermelho e marco mesmo qual que é o prazo, independente que seja daqui 1 ano, 1 ano e meio ou daqui 1 mês. Esse prazo vai ser muito importante. E aí, nessa entrevista também, que você vai estabelecer com o seu cliente a via de mão dupla. Quanto tempo eu vou levar para analisar os seus direitos, para te dar um panorama e para dizer, entrei na Justiça do Trabalho. Eu, Thaís, com toda a minha experiência aí desses 10 anos de escritório, eu preciso de 20 dias, no mínimo, 20 dias úteis. Então, se o cliente às vezes entrou no início do mês no meu escritório, até o final do mês a ação dele já vai estar na Justiça do Trabalho. Mas se ele entrou ali no meio do mês e tudo, isso já vai, né? Eu já vou jogar para o outro mês. Isso interfere em 1 mês de período imprescrito, do que já vai prescrever de verbas a serem cobradas há 5 anos atrás. Então é muito importante você estabelecer para ele esse prazo, para ele não ficar ansioso, para você diminuir expectativas. É claro que quando entra algum tipo de ação, que o prazo está correndo, alguma tutela de urgência, algum pedido liminar, eu vou mover mundos e fundos para dar entrada o mais rápido possível. Mas de forma confortável, de forma que o meu trabalho tenha o melhor de mim, a excelência, a qualidade daquilo que eu me proponho a fazer, seriam 20 dias. E aí ele já vai entender o valor do seu trabalho.